Mônica é uma mulher que sempre vive atrasada para qualquer lugar que ia. Desde a infância, essa característica a acompanhava como uma sombra persistente. Nunca estava pronta, nunca estava arrumada. E sempre encontrava um jeito de se atrasar, seja por perder a hora, esquecer algo importante em casa, ou até mesmo por se distrair com pequenas coisas ao longo do caminho. Essa rotina de atrasos se tornara uma parte tão intrínseca de sua vida que seus amigos e familiares já haviam se acostumado a esperar por ela, muitas vezes rindo da situação. Certo dia, Mônica estava se dirigindo a uma entrevista de emprego que poderia mudar sua vida. O nervosismo a acompanhava, e ela se sentia ansiosa pensando nas perguntas que poderiam ser feitas. Ao caminhar apressadamente, esbarrou em um homem que carregava uma maleta. O impacto foi inesperado, e a maleta do homem caiu ao chão, espalhando objetos por toda parte. Mônica, em um gesto de cortesia, agachou-se para ajudar a recolher as coisas. Entre os itens, havia papéis importantes e objetos pessoais e, para sua surpresa, um relógio que brilhava intensamente sob a luz do sol. Mônica instintivamente pegou o relógio e o escondeu no bolso sem pensar nas consequências. Afinal, era um relógio lindo e atraente, e ela acreditava que tinha se dado bem ao encontrá-lo. Continuou sua caminhada em direção à entrevista, mas em um momento de distração, pisou em uma poça d'água, molhando-se completamente e aumentando ainda mais seu nervosismo. Em um ato involuntário, bateu no relógio e, para sua surpresa, um brilho intenso a envolveu. Quando os olhos se ajustaram, percebeu que estava de volta no tempo antes de pisar na poça. Com um misto de alívio e curiosidade, desviou da água e seguiu em frente. Ao chegar ao local da entrevista, estava atrasada, mas ainda assim esperançosa. No entanto, ao entrar, esbarrou na recepcionista, causando um pequeno alvoroço. Lembrou-se então do poder do relógio e mais uma vez tocou nele, voltando no tempo antes do esbarrão. Agora, com um toque de mágica, conseguiu desviar com agilidade e entrar na sala da entrevista sem incidentes. Sentada frente a um homem que parecia sério e exigente, Mônica se preparou para as perguntas. No entanto, o nervosismo tomou conta dela, e as perguntas difíceis a deixaram sem respostas. O tempo parecia se arrastar e, mesmo com a chance de uma nova oportunidade, ela não conseguiu demonstrar suas qualidades. A entrevista terminou e Mônica saiu sem a vaga, desanimada e frustrada. Mas a determinação de Mônica era forte. Ela decidiu usar o relógio novamente, voltando alguns segundos antes de se sentar à mesa. Desta vez, com a mente mais calma e focada, as respostas vieram naturalmente, como se sempre tivessem estado lá. A entrevista recomeçou, e com confiança ela se saiu muito melhor. Ao final, o homem a parabenizou, e Mônica saiu vitoriosa, finalmente conquistando a tão desejada vaga de emprego. Com o passar dos dias, Mônica se viu utilizando o relógio para voltar no tempo sempre que necessário, ajustando pequenos erros e evitando situações embaraçosas. A vida parecia mais fácil, e ela se sentia no controle. Mas essa sensação de poder começou a se transformar em um hábito perigoso. Passadas algumas semanas, Mônica estava se destacando em seu novo trabalho, quando por acaso encontrou o homem da maleta novamente. Ele a cumprimentou e, com um olhar sério, perguntou se ela se lembrava do dia em que se esbarraram e do relógio que ela encontrou. Mônica, um pouco envergonhada, confirmou que sim, mas justificou que estava com muita pressa e não teve tempo de devolvê-lo. O homem, então, revelou que o relógio pertencia ao seu filho, que não estava mais entre eles. A revelação a deixou perplexa. Mônica, ainda rindo da situação, perguntou se o relógio tinha alguma maldição. O homem, com um semblante triste, respondeu que ela entenderia em breve e se despediu, deixando Mônica intrigada e um tanto desconcertada. Ignorando as palavras do homem, Mônica seguiu seu caminho, cheia de orgulho de suas conquistas e do controle que tinha sobre o tempo. Contudo, no dia seguinte, ao acordar, encontrou o relógio vermelho como uma contagem regressiva, pulsando de forma ameaçadora. O desespero tomou conta dela e, sem pensar, saiu às ruas em busca do homem. Mas ele havia desaparecido. À medida que os segundos se esgotavam, Mônica sentiu uma onda de pânico. Assim que o relógio chegou a zero, ela desapareceu como se fosse uma fumaça, deixando para trás todas as suas conquistas, o emprego e até mesmo seus sonhos. O custo do orgulho e da falta de atenção às advertências se mostraram altos demais, e Mônica se viu presa em uma situação sem retorno.
A pergunta que pairava no ar era se o homem realmente tinha a solução para seus problemas, ou se de fato era um aviso que ela ignorou. Essa resposta, infelizmente, nunca seria revelada.